todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Bem, nessa aula nós vamos falar sobre funções síncronas e funções assíncronas, tá? Bem, bora lá. Eu já preparei aqui, tá? Dentro da pasta JavaScript, a nossa pasta chamada síncrono assíncrono, tá bom? Dentro dela, eu já criei aqui nosso arquivo index.html, que é a nossa página principal. Além disso, dentro da pasta síncrona e assíncrona, eu também criei uma pasta chamada JS, de JavaScript, e dentro dela eu criei o nosso arquivo script.js, que é o nosso arquivo JavaScript, tá? Então, eu tenho um arquivo externo e eu tenho aqui o arquivo index.html, que é a nossa página principal. Bem, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, trazer a estrutura básica de uma página web, a qual nós já vimos na nossa primeira aula de HTML. Então, shift ponto de afirmação, ele traz o quê? A estrutura básica de uma página web. Então, já temos aqui a estrutura. Eu gosto de fazer umas mudanças. A primeira mudança que eu gosto de fazer é trocar de inglês e colocar o português do Brasil. Por quê? Se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página web, ela está o quê? Em português do Brasil, tá? Bem, a segunda mudança é o título, tá? O título é o título da aula de hoje. Então, a gente vai falar sobre funções síncronas e também vamos falar sobre a função assíncrona. Tá bom? Bem, eu tenho um arquivo aqui externo, que é o nosso arquivo JavaScript. Eu preciso conectar esse arquivo à minha página que eu quero ter esse arquivo externo conectado a ele. Então, a essa página aqui, eu quero conectar quem? O script.js. Como é que eu faço? Bem, primeiro eu venho aqui, tá? Chamo o elemento script dentro do corpo da página, tá, gente? Dentro do corpo da página, sempre aqui ao final, tá? Eu coloco aqui o elemento script. Eu preciso do atributo src, tá? Para poder passar o caminho. Então, eu tô aqui, tá? No index.html e eu quero esse arquivo. Então, eu preciso entrar dentro da pasta dele e procurar o arquivo JavaScript que eu quero conectar essa página. Então, eu entro dentro da pasta JS de JavaScript e procuro o arquivo JavaScript que eu quero conectar ele, que é o script.js. Prontinho. Bem, agora o que eu vou fazer? Eu preciso abrir, né, esse arquivo no meu navegador. Existem duas formas. A primeira que você já sabe, você procura, né, aí a pasta, né, que você criou aí do seu projeto. Cadê, né? Se eu achasse, era bom. Que é o síncrono e assíncrono. E você vai pegar aqui o index.html e ele vai ir clicando duas vezes, ele abre o navegador. Ele abriu ele no outro, mas eu vou rodar ele aqui mesmo. Prontinho, tá? Essa primeira forma, o ruim disso, gente, é que toda mudança que você faz aqui, você salva, você tem que vir aqui recarregar manualmente, tá? E não é nada intuitivo. Então, eu não vou utilizar essa forma. A segunda forma, e a forma que eu gosto de utilizar, é utilizando a extensão Live Server. Então, você vai instalar, tá? Essa extensão Live Server aí no seu VS Code. Depois de instalado, você vai na sua página que você quer abrir, que é o index.html, aperta no Go Live e ele vai abrir, tá? Ele abriu ali no outro navegador novamente, mas eu vou utilizar esse aqui, então eu vou colar ele aqui. Opa! Prontinho. Agora, toda mudança que eu fizer aqui e eu salvar, já aplica lá para mim, tá? Então, eu não preciso ficar recarregando. Bem, o que eu vou fazer? F12 para abrir o quê? Console, tá? Agora, abrindo aqui, nós estamos aqui no console, vamos lá, o nosso arquivo JavaScript, tá? Lá, gente, a gente vai falar sobre função síncrona e função assíncrona. Primeiro, vamos falar sobre função síncrona, tá? Que é muito simples, muito fácil. O que é, né, uma função síncrona, gente? Uma função síncrona, ele vai executar linha por linha, tá? Após a outra, de forma o quê? Sequencial. Ele espera a linha anterior terminar para executar o quê? Próxima. E acontece, gente, de forma o quê? Imediata, tá? Ele bloqueia, tá? O fluxo até o quê? Até que termine. Então, a gente tem que ter só dois pensamentos quando a gente fala sobre função síncrona. A função síncrona, ele vai executar linha por linha. Então, uma após a outra. Então, é o quê? Forma sequencial. A outra coisa que a gente tem que pensar é que
ele bloqueia o resto do código até que aquela tarefa termine, tá? Então, a função síncrona tem um bloqueio, tá? Do seu código até que termine. E ele vai realmente executando linha por linha, tá? Sequencial, um após outro. Por exemplo, vamos lá, vamos fazer uma função síncrona aqui, tá? Eu vou criar uma função function, vou chamar ele de mostrar mensagem, e aí eu vou dar alguns console aqui, tá? Console.log, quer dizer que eu quero imprimir algo no console, eu quero imprimir a primeira mensagem. Vou vir aqui, vou copiar, vou colar e vou colar, tá? Bem, a gente vai ter a primeira, segunda, a terceira. Acho que tá bom, né? Já dá para entender, né? E aí eu vou chamar aqui a nossa função. Vamos rodar. Veja só. Ele imprimiu a primeira, a segunda, a terceira. Ele executou o quê? Linha por linha. Após a outra, né? Porque forma sequencial, né? Então ele esperou primeiro imprimir a primeira mensagem, para depois ele imprimir a segunda, para depois ele executar a próxima, tá? Então tudo acontece de forma o quê? Imediata, tá? E lembre, gente, ele bloqueia o restante do código, tá? Ó, console.log. Fora da função. É só atenção. Ó, ele primeiro realizou o que ele estava fazendo aqui, para depois ele imprimir isso aqui, tá? Então, ele executa linha por linha, uma após outra, de forma sequencial, e ele vai bloquear o código até que essa tarefa seja feita, tá? Então, na função síncrona, ele vai linha por linha, uma após outra, é sequencial e ele bloqueia o restante do código, tá bom? Então, a gente vai ver que tudo acontece de forma o quê? Imediata, tá? O código é executado exatamente na ordem que aparece, na ordem que a gente colocou aqui, tá bom? Bem, bora lá. Função assíncrona, tá? Função síncrona a gente viu, muito simples, né? Não tem segredo. Agora, a função síncrona, né? Que a gente já vem trabalhando aí com await, utilizando função síncrona, né? Com async, wait, promise, enfim, tá? É, a função assíncrona, gente, ele não bloqueia a execução do código, tá? E na aula passada eu falei para vocês, olha, observe só, embora ele tenha que esperar aquela função, espera um segundo, né, até devolver os dados, ele não bloqueia o código, ele continua fazendo as demais coisas, independente do que ele tem que esperar lá. Então, uma função assíncrona, ele não bloqueia a execução do código, tá? E ele permite esperar por algo que demora, tá? Como acessar uma API, ler um arquivo, esperar X segundo por algo, tá? Então, ele vai permitir que existe o que? Uma espera, tá? Então, ele vai esperar por algo que vai demorar. Enquanto ele está lá esperando, tá? Outras partes do código, ele pode continuar executando numa boa, tá? Ele não bloqueia. Então, a gente pode estar usando, tá? A função assíncrona, utilizando o quê? A async, tá? Que quando a gente coloca o async, né? Numa função, ele torna uma função assíncrona, tá? Juntamente com o await, tá? Que ali vai estar dizendo que ali é uma função assíncrona, para lidar com o quê? Isso, de forma o quê? Mais simples. Tá, bora lá, vamos fazer aqui um exemplo. E esse aqui foi o exemplo de uma função síncrona. Agora, função assíncrona, tá? Então, eu vou vir aqui e vou criar uma function normal, gente, tá? E aí eu vou falar para ele que essa função, ela vai chamar esperar. Não espero receber nenhum parâmetro, tá? Ele vai retornar algo. O que ele vai retornar? O objeto de uma promise, tá? Bem, vou chamar aqui o resolver. Opa, vou fazer aqui uma funçãozinha. O que eu vou fazer? Vou esperar um tempo, um set timer.
Opa, não é difícil, né? Colocar aqui o. Isso. Vou esperar 2 segundos, então 2000 milissegundos, e vou resolver, vai depois de 2 segundos. É o que eu vou retornar. É a mensagem, tá? Bem, ó, gente, isso aqui a gente já viu, né? Deixa eu coisa aqui para a gente ter uma visão melhor, tá? Eu criei uma função chamada esperar e o que eu estou retornando? O objeto de uma promisse, tá? E lembra, uma promissa ele pode ter o quê? Uma promissa ele pode ter o resolve, como ele pode também ter o reject. Nesse caso, a gente está colocando aqui só o resolve, por quê? Porque isso aqui não vai falhar, a gente já está fazendo para não falhar, tá? Bem, depois de 2 segundos, ele vai, tá? Chamar a função resolve, retornando o quê? Mensagem depois de 2 segundos, tá? Bem, algo bem simples. Bem, agora vamos chamar uma função, vamos criar uma função asynchronous, tá? Como é que eu crio uma função asynchronous? Chamando o sync, tá? Então, function, eu estou declarando que essa função, ela é assíncrona e eu vou chamar ela de executar. O que eu quero executar? Veja só, primeira coisa que eu quero executar, tá? É essa mensagem aqui, console.log. Antes de esperar, eu quero que ele imprime isso aqui, tá? Eu vou logo já colocar aqui o executar, para a gente já ver as coisas acontecendo aqui, ó. Então, antes de tudo, ele já vem aqui e já coloca, ó. Essa mensagem, chamei ele já imprimiu. Ó, depois, eu vou fazer aqui um const, tá? Vou chamar de resultado. Então, eu estou criando uma constante, estou chamando ele de resultado. E aí eu vou falar o await. Eu falo o que para ele, ó? Espere, tá? Esperar o quê? A função esperar, tá? Então eu vou falar assim, ó, aguarde os 2 segundos até ele responder algo para nós. Quando ele responder algo, quando ele trouxer o resultado, guarde dentro da variável, dentro da nossa constante resultado. Aí depois disso, você vai vir e vai imprimir no console resultado, tá? E aí, depois de você ter esperado, eu quero que você venha, tá? E imprime também depois de esperar. Só que eu quero que vocês também observem uma coisa, que enquanto ele está aqui esperando, tá? Ele não bloqueia o meu código. Eu dei aqui um console.log e eu falar aqui, ó, o código não está travado. Presta só atenção. Vou salvar e ele vai rodar. Antes de esperar, opa, deu um erro aqui. Meu promisso aqui, console. Opa, aqui. Ah, escrevi errado. Bom, vamos lá. Ó, antes de esperar, veja só. O código não está travado. Ó, ele ficou aqui esperando, tá? Veja só, ele está aqui esperando isso aqui, que demora o quê? 2 segundos. Que eu coloquei aqui, 2 segundos. Enquanto ele está aqui esperando, ele vem aqui, ó. Ele não bloqueou o meu código. Ele está aqui esperando, tá. Quando a gente espera, vamos ver o que mais nós temos que fazer. Olha, eu tenho que imprimir no console o quê? O código não está travado. Legal. Pronto, passou os 2 segundos, ele vem aqui e imprimiu o que tem, o resultado. O que tem no resultado? Depois de 2 segundos. E aí, depois, próximo console, depois de esperar. Então, veja só, no assíncrono, tá, gente? Não há o quê? Bloqueio do código, tá? Então, tudo que tem depois, ele vai fazer normal, tá? Ele vai permitir no assíncrono a espera. Então, no assíncrono, tá? A gente vai poder esperar por algo que demora. Por isso que a gente costuma utilizar muito as funções assíncronas quando a gente precisa acessar uma API, ler um arquivo ou esperar X segundo por algo, tá? Então, quando algo pode demorar ou algo vai demorar, ou que possa levar algum tempo, e não sabemos esse tempo, como algo que foi fazer uma conexão com um banco de dados, dados que vai vir de algum lugar, a gente vai fazer o quê? Uma função assíncrona. Por quê? Porque ela permite a espera, tá? E enquanto ela espera, outras
parte do código pode continuar executando, o que não vai causar o quê? Travamento, o que também não vai causar o quê? Lentidão, o que não vai, entendeu? Causar problema. Por quê? Porque as demais coisas, as demais funcionalidades do nosso projeto, do nosso site, do nosso código, ele vai estar funcionando, enquanto ele espera, né, aquela API ser feita as requisições, os dados ser tragos, a leitura de um arquivo ser feito, né, pegar uma informação no banco de dados. Enquanto aquilo está sendo feito, o nosso código ele não está bloqueado, a execução do código está livre, então nada está bloqueado ali. Então ele vai ficar lá esperando, quando aquilo for retornado o resultado, aí ele faz o restante do que ele tem que fazer. Mas enquanto isso, os demais códigos, veja só, ele está livre. Já na função síncrono, não. Ele é linear, tá? Então ele vai fazendo linha por linha, um após o outro. Depois que ele fizer isso, aí sim ele desbloqueia o resto do código para ser lido, tá? Então, bora lá. Vamos ver se vocês compreenderam. Função síncrona, tá? A ordem de execução, linha por linha, tá? Na função assíncrona, pode pausar e continuar depois. Não tem problema nenhum, tá? Na função síncrona, vai sim ter o bloqueio do código, tá? O código ele fica bloqueado, porém na função assíncrona, não, tá? Não tem o bloqueio do código, tá? Na função síncrona, gente, né? A gente vai utilizar ele o quê? Para tarefas rápidas e diretas. Então, ele é ideal quando a gente tem uma tarefa rápida, direta, tá? Agora, quando a gente tiver uma tarefa que são operações demoradas, como API, banco de dados, arquivos, enfim, a gente vai usar a função assíncrona, tá? Então, uma função síncrona, a gente viu como um exemplo, console.log, normal, tá? E aí, já, né, na função assíncrona, a gente usa o quê? O fit, o setTimeout, o axel, enfim, tá? São para algo demorado, tá? São para algo que requer tempo e espera, tá? Na função síncrona não temos nenhuma palavra-chave, tá? Então, a gente não precisou utilizar nenhuma palavra-chave aqui reservada, porque não tem. Na função assíncrona, aí a gente já tem palavras reservadas, que é o async, o await, tá? Ou também, como nós temos aqui, a promise, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. É uma aula bem simples, né? Mas que é muito importante, porque eu vejo que tem aluno que não sabe a diferença entre uma função síncrona e uma função assíncrona, né? Então, hoje, quando alguém falar para você, uma função síncrona, você não vai ficar perdido na história. Você vai falar, é uma função que executa linha por linha, uma após a outra, de forma sequencial, tudo acontece de forma imediata e ela bloqueia o fluxo até ele terminar, tá? Então você não vai ficar perdido. Quando alguém falar, isso aqui é uma função assíncrona, aí você já fala, opa, peraí, ele não bloqueia, tá? A execução do código, mas ele permite a espera por algo. Então, é algo que vai demorar. Então, pode ser uma função que está chamando aí uma API, uma função que faz a leitura de um arquivo, uma função que está esperando por algo, tá? Uma conexão com bancos de dados, enfim, tá? E enquanto ele espera, a outras partes do código pode continuar ali executando numa boa. Então, a gente vai estar usando a função assíncrona, né? Usamos elas com o async, com o await, promise, enfim, tá? Então, é dessa forma que a gente lida com isso de forma mais simples, usando sempre ali, gente. Procure sempre usar o async e o await, que é a maneira mais simples, mais fácil, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais e tchau, tchau!